Essa cidade que eu fui para tirar férias, ela foi atingida em cheio. A gente viu questões de valores. Vamos comprar. Vocês viram aí, aqui a gente foi ler o carro. Ele é chato pra caramba. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar um pouquinho da minha rotina, tem bastante coisa para fazer. E vamos colocar a fofoca em dia, se atualizado e meio que de tudo. Quero conversar com você sobre tudo, como uma conversa que a gente tem entre amigos num final de semana, numa roda de amigos e troca de assunto, como diz outro, fala de bolo, fala de problema, fala de soluções e vai ser assim. Acho que uma das coisas assim que a gente pode trazer já primeiramente como assunto é a questão que aconteceu ainda essa semana, o tsunami. Eu recebi aqui no YouTube mesmo, se realmente eu não tinha medo de estar indo para lá, porque é uma região de tsunami. Recebi dos meus amigos aqui que estão próximos, recebi da minha família, me mandando mensagem se realmente eu tinha visto, enfim. A gente tem ciência disso. Quando a gente foi lá, a cidade toda assim, tem placas de área de tsunami, lugares que são considerados supostamente evacuação. Então, a forma que eles fazem as orientações, então a gente até deu uma pesquisada. O Havaí é um arquipélago de ilhas. Claro que eu não sei 100%, pode ser que eu esteja dando alguma informação errada, porque eu nem pesquisei sobre isso. Mas até onde eu sei, eles são um arquipélago de 9 ilhas, tá? Normalmente, quando acontece o tsunami, a ilha que eu tô indo é uma das menos afetadas. Aquele tsunami que aconteceu em 2011, na verdade, no Havaí, nessa ilha que a gente está indo morar, ela foi atingida, mas ela foi atingida tipo umas 6 horas depois que tudo começou, e ali bem na região próxima ao mar, a água sim invadiu a cidade e ficou na altura da canela, vamos dizer assim. Geograficamente, eles têm também uma situação que não é uma área onde aconteça em si ali o tsunami. Sempre o tsunami que pode atingir ali, ele aconteceu noutra região e vai ser impactado. Por esse motivo, quando ele acaba sendo impactado, ele acaba sendo tipo 5, 6 horas depois que os outros locais já foram. Então, eles conseguem ter bem uma situação de alerta, de evacuação no dia mesmo. Deixa eu seguir, ó, viu? Com conversa não trabalha. Tinha um americano aqui que eu trabalhei com ele e ele disse que quando novo ele trabalhou em pizzaria que tinha brasileiros e que um brasileiro às vezes dizia para o outro: conversa menos e trabalha mais. Assim estou eu. Enfim, essa semana, quando aconteceu ali a situação que entrou em alerta, estou em grupos de brasileiros de lá, acompanhei. O Havaí foi notificado, mais ou menos eram umas 2 horas, bem no horário que tudo tinha acontecido, o terremoto, né? E aí eles já entraram com alerta que tinha uma probabilidade de tsunami. Era ali umas 2 início da tarde, quando foi ali entre 2h30 3 horas, os alertas começaram a tocar na cidade, tipo em som alto, geral na cidade, nos telefones, fazendo solicitação de evacuação. Em certo momento começou a sair o mapeamento das áreas que poderiam ser mais atingidas ao longo da costa. Eles também já começaram a colocar as áreas onde as pessoas deveriam estar indo, evacuando. Os próprios brasileiros novatos que estavam lá, eles começaram a dizer para onde eu vou. Os outros brasileiros mais antigos sempre orientavam também o que fazer, sair com documento, fazer uma malinha com alguns alimentos. Então, assim, é o que a minha filha fala, sabe? Vamos supor, a gente tem a Flórida, o Texas, que passa tornado, ele até são alertados da probabilidade aonde vai ser atingida, mas sempre é uma incógnita. Eu vou dar um exemplo. Teve um ano que eu já estava com passagens aéreas compradas e eu não pude cancelar. Eu já estava com o local reservado, passagem aérea comprada, e eu não pude cancelar essa situação. E eu acabei chegando um dia após o tornado ter passado. Essa cidade que eu fui para tirar férias,
ela foi atingida em cheio. Só que quando a gente andava lá, simplesmente o lugar onde eu fiquei não foi atingido, só que tu andava 2 quadras para o lado e tinha assim uma devastação. Então, uma das coisas que a gente vê em relação tipo ao Texas, a Flórida com os tornados, é que sim, existe um alerta que está chegando, que façam evacuação, mas eles nunca têm muito ponto exato. Pode até ter, mas é aquela coisa como o vento, né? Daqui um pouco ele está aqui, ele pende para outra direção. E eu acho assim que se a gente considera que o Havaí é um perigo, esses outros locais também são. E essa sim, a probabilidade de acontecer, eu estava na frente da praia, como aconteceu lá naquele filme que a gente olha e vem um tsunami, cara, eu acho que essa probabilidade é a mesma probabilidade que a gente tem como sair na rua e se acidentar todos os dias. O risco a gente sempre tem. É óbvio que se de repente sair o alerta que vai ter, eu não vou ficar lá na frente do mar de Bilo-Bilo para ver se realmente eu vou ser atingida ou não. Mas isso eu acho que não interfere no nosso posicionamento sobre querer ir para lá, estar se organizando para ir para lá. Óbvio que, mais uma vez, eu tenho que, assim como eu me projetei para o Brasil no minuto do segundo tempo deu errado, eu ainda hoje, mais do que nunca, eu estou, vamos dizer assim, cara, se Deus não me permitir, diferente da situação do Brasil, aonde eu fiquei muito impactada, isso não vai ser um impacto, eu vou dizer, ok, tudo bem, amém, que assim seja. O meu desejo é que eu seja abençoada, que Deus conduza tudo isso, com certeza. Mas, se não der, não deu. Então, essa situação de ter tsunami não é problema para nós, isso não muda a nossa ideia de ir para lá. E assim, a gente acompanhou daqui toda a organização que eles tiveram, os brasileiros se comunicando quando os alertas começaram a tocar, tocando aqui em tal região, aí outro aqui também, e já foram, tipo, os alarmes na cidade, fora os do telefone, começou a tocar, eles começaram a fazer evacuação. Quem estava em lugar seguro já nem precisou fazer essa evacuação e quem não estava foi. Eles realmente fizeram e a cidade não foi atingida. Foi ali, como a gente fala, na praia, talvez na beira-mar, como aconteceu, acho que também no Brasil, algumas cidades foram atingidas com ondas um pouco mar mais agitado, ondas um pouco mais forte. Entre os projetos que a gente está esperando se alinhar para ir, um deles é o carro, que eu vou mostrar aqui para vocês agora, que a gente está avaliando a situação da compra, de fazer a troca, até mesmo porque, como eu já falei anteriormente, por essa dificuldade financeira que a gente passou, a gente recém está reconstruindo o nosso crédito, então isso não nos favorece muito a fazer isso nesse momento, realmente a gente depende que Deus dê uma bênção. Então, assim, a gente viu questões de valores, vamos comprar lá no Havaí. Os carros estavam a média de 2.800 mais caro, e se a gente comprasse aqui, o valor para enviar também os 2.800. Porém, o que a gente entende que é um facilitador para nós? É a questão daqui a gente está podendo ir numa loja brasileira, falando para o brasileiro, eles entendem muito disso, porque sabem o que é ser um imigrante. Então, essa é uma das coisas que a gente está tentando aqui. Se Deus abençoar, é uma dos check que a gente tem que dar para dizer, ok, está correndo tudo conforme a gente esperava ou desejava e Deus está dando a provisão disso acontecer. Eu vou deixar aqui, que foi também agora essa semana, o dia que a gente foi e foi ver o carro, o que a gente está avaliando, então acompanha aí. Oi, gente! Então, como eu falei, uma das coisas que estava faltando a gente alinhar para a nossa ida para o Havaí, uma delas seria a questão da compra do carro. A gente está olhando, não está nada fechado, mas eu queria mostrar para vocês algumas coisas que a gente está avaliando nessa aquisição, né? Uma delas é que esse seria o carro, tá? Ele vai ir para avaliação, se aprovam tudo, a venda para nós. E aí, a gente queria um carro maior, porque uma das coisas que a gente tem como vontade de opção de trabalho e de renda é fazer Uber ou Lyft.
E aí, como é um local de praia, a gente também veio avaliar. Uma das coisas que a gente está olhando é a questão do espaço, caso tiver lá uma cidade turística, que chegue 4, 5 pessoas, ter mais espaço para carregar e também para carregar mala. A outra seria os bancos de couro, foi uma das coisas que a gente avaliou, porque isso aí ajuda mais em questão de praia, para higiene e limpeza. Aqui ele é um carro de 5 lugares, né? 7, mãe. 7 lugares. Então ele é todo de couro, tá? E atrás ele cabe mais quantas pessoas? Mais 2. Mais 2. O banco, o espaço do banco é pequenininho. Então, como eu falei, quando os bancos estão acionados, levantado, ele fica um carro para 7 pessoas. E caso não haja essa necessidade, é só baixar aquele banco que é menorzinho e ele fica um porta-mala bem espaçoso. Caso você precise acionar o porta-mala, não fica tão grande. Ele fica assim, que eu não sei arrumar. Mas ele fica assim. Igual cabe mala de ladinho aqui, dá. Mas isso é o que a gente está pensando como carro para mais pessoas, caso tenha que fazer um Uber para visitação. Uma das coisas que a gente viu lá no Havaí quando estava visitando é que as pessoas fazem muito dentro da cidade, até sem mala, a volta na ilha e chamam Uber. Então, a gente quer ter essa opção de oferecer mais espaço para grupos de pessoas até um pouco maior. Outra coisa que tem nesse carro que a gente também pesou para a escolha dele é que ele é um carro híbrido. Então ele tem 2 motores, isso te dá um suporte que ele tanto pode ser a gasolina quanto elétrico. E no caso lá da ilha, a gasolina é um pouco mais cara que aqui. Então a gente, se for o caso de ter muito uso, ele rodar, a gente pode passar para a questão elétrica e ver o que realmente nos compensa mais. Pelo que a gente entendeu, é usar no formato o híbrido, que é a bateria. A questão do carro, vocês viram aí, aqui a gente foi ler o carro, a gente já fez, mais ou menos já sabe o parcelamento, já fez a proposta, eles mais ou menos sabem o que o banco aprovaria, então, tipo, eles já nos passaram toda essa informação, acho que ontem foi enviado para o banco, então se der tudo certo, provavelmente hoje é que eles vão nos dar esse retorno e nos chamar para assinar. Espero que em nome de Jesus dê tudo certo, que seja uma coisa boa para nós, para nossa família, e que a gente consiga honrar, porque afinal a gente está assumindo mais um compromisso. Então é isso que eu sempre peço para Deus, que Ele abençoe e que, se der positiva a resposta, tem um período aí que agora a gente entra no financiamento, e que Ele sempre nos abençoe, continue nos abençoando para que a gente consiga honrar. Bom, deixa eu colocar aqui gelo na minha água, e como eu falei, eu tenho dificuldade para tomar água, só se ela estiver bem gelada, e ainda assim eu tenho que me vigiar, me policiar, porque tem dias mesmo que eu carrego mais do que tomo a garrafinha, mas em alguns momentos eu tô melhorando, em alguns momentos, quando vê o que às vezes eu não tomei por um longo período, eu paro e começo a tomar. Outra coisa assim que eu tenho procurado me cuidar é que desde janeiro, ali em janeiro, quando tudo aconteceu, eu tava com 90 quilos. Eu já perdi mais ou menos uns 10, tô indo devagar, tô fazendo a reposição hormonal, tô tomando a mesvitamina. Então, assim, tenho tentado me cuidar, tem dias que eu falho, esqueço das vitaminas, mas o que eu faço, a Vitória tá bem mais incentivada do que eu, até mesmo porque ela também tá com um canal no YouTube, então uma das coisas que ela tá trazendo é sobre o emagrecimento dela, ela como menina também colocou isso como meta, porque na verdade essa é uma oração que eu fazia há muito tempo, que a Vitória tivesse esse despertar, isso aconteceu, então ela tá assim bem mais assídua do que eu.
mas eu tô procurando me cuidar mais também. Então, uma das coisas que a gente está fazendo todos os dias de manhã seca a minha a Vitória não falha. Eu, alguns dias, assim, que a semana está mais corrida, ou na confeitaria, ou mais próximo àqueles dias do final de semana, eu já dou as minhas falhadas, mas ela não, ela tá bem assídua. E eu vou mostrar para vocês um pouquinho para ver como realmente eu estou assídua ali nas minhas caminhadas com ela. A gente sai de manhã bem cedinho, antes o Maurício fica com a Megan se preparando para sair, eu e ela saímos, fizemos nossa caminhada, dá uma média de 35 ou 40 minutos, a gente volta e eu sigo a minha rotina aqui em casa. Bom, assim, outra coisa assim que eu quero contar para vocês é que, na verdade, dentro dos projetos que a gente tem para ir para o Havaí, uma das coisas assim que a gente precisa ainda ver, a gente olha assim pela vontade de ir, ainda falta, porque a gente está pretendendo no início de outubro. Uma das coisas que a gente ainda tem para se organizar nisso tudo é que a gente decidiu que a gente não vai levar a nossa mudança. A gente vai comprar os móveis novos lá. Por quê? Como vocês viram, já arrumei a cama, entrou uma ligação, perdi o foco, é o que eu falo. A menopausa, a pré-menopausa, né? Não tem sido fácil para mim. Eu desfoco, quando vê, já sai para outro lado. Eu vou dizer que nesse tempo eu arrumei a cama, acabei esquecendo que eu estava falando aqui com vocês. Acabei de arrumar a cama, já coloquei mais roupa a lavar, as outras a secar. E agora falei, meu Deus, meu vídeo tem que continuar. E assim é. Enfim, tô falando até um pouco baixo, porque a Meg ainda tá dormindo e eu procuro fazer o máximo que eu posso antes dela acordar, porque aí depois a minha rotina, como diz outra, a minha velocidade diminui. Aqui eu já meio separei, que eu gosto de separar as roupas para saber o que eu tô dobrando, da Meg, do Maurício, mas eu vou começar pelas toalhas, porque elas já vieram da laundry já separada. Mas enfim, um dos motivos que a gente está pensando em comprar as coisas tudo lá é pela seguinte situação. Quando a gente pensava em ir para o Brasil, para mandar um container para o Brasil, era uma média de $8.000. Só que a gente pensa, mas converte isso, tu consegue comprar tudo novo. A gente ainda assim pensava em mandar pela seguinte situação, porque aí no Brasil tem muitas coisas que não tem ou que são muito caras. Então a gente falava, acho que vale a pena mandar um container, mandar com coisa daqui, e era o que a gente tinha em mente. Na questão Havaí, são 11 horas de viagem, tá? De avião. O container é quase que a mesma situação de mandar para o Brasil, tá? Leva mais ou menos de 30 a 45 dias para as coisas chegar. Aí, para cá, para dentro, me cobraram $15.000. Então, para nós, a gente chegou a um entendimento que não compensa nós mandar os móveis. Ou a gente iria ficar sem móveis aqui e mandar antes, ou ia chegar lá e ficar uma média de 30 a 45 dias sem os móveis. Lembrando também que uma das coisas que a gente percebeu quando teve lá, que o Havaí, na questão predial, ele é muito parecido com o Brasil. Ele não tem nada a ver com essa parte de estrutura de construção daqui, nem da Flórida. Então, o que a gente entendeu? Alguns móveis nossos são coisas assim, ou que eu ganhei, são boas, são de madeira, coisas de qualidade, mas eu ganhei, eu pintei, esses aqui eu comprei. Só que a hora que tu desmancha e vai botar isso num container, acaba que tu tem grande chance de estragar. Outra situação, ou eu tinha ganhado, ou eu tinha comprado por coisa muito barata, como eu sempre falo, naqueles marketplace da vida. Então, a gente entende assim, cara, com 15 mil eu compro toda uma casa nova dentro da estrutura que são as casas lá no Havaí, que são menor. Então esse foi o motivo que a gente decidiu que não vai levar os móveis e que vai deixar para comprar tudo lá. Então é por isso que eu falo, tem alguns check que a gente tem que dar. Então nesse momento, apesar de ser outubro que a gente está prevendo, a gente tem toda a situação ainda de se desfazer de tudo. E óbvio que na hora dessa situação de se desfazer, a gente tem a questão de algumas coisas não tem como se desfazer. Vamos supor, eu tenho materiais de trabalho que veio do Brasil que eu quero levar. Então eu tenho que arrumar, organizar isso
para mandar. Entre todas as coisas, a gente tentou ver também que tem, às vezes, assim, quando tu vai contratar uma questão de mudança por container, eles falam também, em vez do container inteiro ou de meio container, eles falam square feet. A gente foi ver, cara, não compensa. E graças a Deus, agora eu vou separar, que a gente falou com uma pessoa que até nos deu a ideia, ou mandar pelo correio, ou mandar pelo FedEx. A gente entrou em contato com o FedEx, entrou em contato também com a transportadora, e o que é mais favorável financeiramente seria mandar pelo correio. Só que aí está limitado meio em questão de preço, tipo uma caixa de tanto é 140 cada caixa, então realmente a gente tem que ver o que compensa, o que cabe dentro dessa caixa e tentar mandar o máximo possível. Essas são as ideias que a gente está pensando em fazer essa limpa e ver o que realmente é necessário para nós e que a gente não quer nesse momento se desfazer. Então, em relação ao projeto do Havaí, uma das coisas é essa: a gente não vai levar mudança, tem que se desfazer de tudo, tem que chegar lá, achar o lugar. Como eu já falei em relação ao carro, hoje a gente está na reconstrução do nosso crédito, então a gente, mais do que nunca, precisa que Deus nos abençoe, que nos direcione as pessoas certas para a gente fazer e aceitar toda essa situação. Por isso que eu falo, se tudo der certo, é porque Deus realmente nos queria naquele lugar e nos abençoou, porque se for pela nossa percepção, pelas nossas condições, nós não teria como ir. Mas a gente sente isso muito forte no coração, de querer, de estar lá. E uma das coisas que nos faz querer estar lá é essa similaridade que se tem com o Brasil. Como eu já falei em outros vídeos, essa situação, eles têm muito da cultura daqui, e também a questão de a gente poder aproveitar mais a vida com qualidade, estando acostumado a coisas que a gente tem, como aqui, como é a segurança, a educação nas escolas, para as crianças, esses acessos todos que a gente tem aqui nos Estados Unidos, que muitas vezes isso se torna muito difícil no Brasil. Então, esse é o motivo que a gente quer sair da região de Massachusetts, que apesar dele nos oferecer tudo isso, a gente tem toda essa parte pelo inverno muito longo, a gente não conseguia aproveitar. E realmente, gente, a gente é sim pessoas que gosta de aproveitar muito a vida, muita vida, essa vida que Deus dá maravilhosa. E a gente viu isso lá, viu essa oportunidade lá. Eu quero deixar aqui para vocês ver também um dos motivos que eu falo. Aqui no condomínio, se eu não me engano, são 40 e poucos casas, né? E a gente tem a piscina. Eu vou deixar imagens aqui, que essa semana fez muito calor, fez 36 graus. Eu levei a Megan na piscina e para dizer que não estava só nós duas, estava ela e uma amiguinha, porque a mãe da menina mandou a menina com a gente, tá? Então é isso que eu digo, as pessoas mesmo tendo esse verão super mega curtinho, elas não aproveitam, elas simplesmente não vivem, e é essa falta que a gente tem, é essa necessidade que hoje a gente tem e a gente quer voltar a ter. Então por isso foi o Havaí que escolheu. Fiquem aí com as imagens do como é ali o local da piscina, que simplesmente é bem dizer só nós que usamos aquele local. Bom, pessoal, como vocês podem ver, eu tive que largar a roupa, a Megan acordou, já vim aqui embaixo preparar a panqueca dela. Eu costumo dizer assim, mas eu tô gostando, tá? Eu tenho que tá buscando formas de me organizar, porque ser mãe, dona de casa, confeiteira,
Agora, criando conteúdo para o YouTube, tu tem que se virar nos 30, mas tá sendo legal. Agora eu vou fazer as panquequinhas dela e vamos continuar no que a gente estava falando. Como vocês viram aí, ninguém aproveita aqui o lado de fora. Então, a gente como brasileiro, dentro das regras do condomínio, né? A gente tenta aproveitar ao máximo, com certeza. Nós somos as pessoas, digamos, mais diferentes aqui no condomínio. Eu acho que quando eu for embora, eles vão dar graças a Deus que aquela criatura que vivia lá fora, ocupava todo o espaço lá fora, foi embora, ou eles vão estranhar, porque realmente eu sou a pessoa que mais vou lá fora, mais aproveito. Outra situação, assim, para vocês verem como existe muita regra aqui, até uma coisa que eu acho excessiva. A gente tem a mole, né? Ontem mesmo a gente estava ali fora e uma das coisas assim que a gente cuida, até para ficar dentro da regra, a gente leva a mole, graças a Deus, a mole evoluiu e hoje em dia, quando ela sai lá fora, ela não sai naquela disparada de cachorrinho novo. Ela já sai, ela fica sempre na volta, no grupo que a gente tá. Se a gente tá sentado, ela se deita entre nós ali e não fica andando. Aí tem um rapaz aqui que aqui no condomínio, os síndicos são por bloco. E eu nem sei se agora ele tá como síndico ou se ele já foi um síndico. Ele é um cara de uns 30, no máximo 35 anos. Cara, ele é chato pra caramba. Ele é uma pessoa assim. Cara, ele parece aquela pessoa solteirona, de mal com a vida, sempre fazendo problema por tudo. Ele parece, eu acho que se ele recebesse, ele não fazia a ronda do condomínio tanto como ele faz. Cara, ele é uma pessoa sozinha. Ele simplesmente tem como hobby dele ficar andando no condomínio. Pode ser naqueles dias assim, -10, cheio de neve. Quando tu vê um maluco aí, às vezes 10 horas da noite, cansei de tomar susto dele, porque tá frio, tá escuro e ele tá passando. O bom é que a gente está bem, a gente está sendo bem monitorado aqui dentro na questão de segurança, que eu penso que se ele ver alguma coisa ele vai fazer. Mas em compensação, cara, ele fuxica a vida de todo mundo, de todo mundo. E ele é um homem, é solteirão. Eu sei que é novo, mas as manias dele é de solteirão, entendeu? Então tudo tem que estar do jeitinho que ele quer, sabe? E aí ontem mesmo a gente tava com a Molly ali fora, mas ela tava assim no meio de nós. Sempre que ela precisa fazer xixi, cocô, a gente leva ela pra rua, recolhe, traz, coloca dentro do vaso, né? Mas mesmo assim, ele parou e disse, ela não pode estar aqui fora. Ou seja, não é que eu até entendo se ela estivesse correndo, se ela estivesse solta, se ela estivesse latindo para alguém, mas não, ele não aceita nem que ela esteja do lado de fora, sabe? Aqui já chegou o ponto que os nossos vizinhos tem uma cachorrinha também pequenininha, e quando eles iam sair para levar ela para fazer as necessidades dela, eles simplesmente pegavam a cachorrinha no colo e só largavam lá na rua. Eu acho um absurdo, eu acho uma pressão desnecessária, sabe? Eu acho que qualquer pessoa com certo discernimento, ela entende que o animalzinho, ele não precisa estar com toda essa pressão em cima, mas esse rapaz, sinceramente, é o que a gente chama chato de galocha, mas enfim, é a regra, estamos seguindo. Então essas são mais umas das coisas assim que, cara, é bem difícil de ter uma qualidade de vida, de aproveitar essa natureza, essa vida que Deus dá e que aqui nesse estado é tão curtinha e ainda assim tem pessoas que fazem sempre um probleminha na questão de te estar fazendo isso. Então, essa é mais uma das situações que a gente vê que a gente não se encaixa muito nessa rotina. Mas uma coisa assim, ó,
que eu vou, inclusive, deixar imagens aqui, é que como é incrível. A gente tem como uma das coisas assim, rotina de tentar aproveitar e curtir e lá fora e o verão fazer churrasco. E eu vou falar, a criançada americana ama o churrasco brasileiro, sabe? E aí sempre que a gente tá ali fora em família, sempre aparece um. Vocês vão ver na imagem que nesse dia mesmo a gente já estava em família. Uma das vizinhas veio do nada e trouxe a menininha. Ela pode brincar, trouxe a garrafinha d'água, mas ela viu que seria o horário do nosso jantar, era final da tarde, eram umas 7 horas da noite, a gente estava ali fora fazendo um churrasquinho para poder ter isso como janta, né? Então, a gente pode. Aí, quando a gente fez o churrasco, a menina assim, já de primeira, I love this. Então, assim, a gente fala, nossa, a gente está introduzindo na alimentação das crianças o churrasco. O problema é que os pais deles não fazem, o churrasco deles é muito diferente e mesmo assim, eles quase tu não vê ninguém deles fazendo. Então, são essas diferenças culturais que a gente vive e que hoje a gente quer, tipo, trocar. E uma das coisas, assim, eu acho que eu já comentei aqui, quando a gente foi no Havaí, cara, a gente tava na praia, e eu simplesmente dentro d'água, a minha cidade tem uma das coisas que a gente chama de camperiada. Então nessa camperiada é dentro de um, como se fosse uma chácara, um sítio, e todo mundo vai e acampa ali. Então chega naqueles horários ao final do dia ou ao meio-dia, uma coisa que tu vê, uma névoa de fumaça, todo mundo fazendo churrasco, todo mundo cozinhando em fogo de chão. Então assim, quando eu fui no Havaí, quando chegou meio-dia, a gente tinha levado só uns simples sanduichinhos, que parece que não é aquela comida que a gente queria comer. Aí quando deu meio-dia, eu tava de costas para a praia e eu comecei a sentir muito cheiro de churrasco. Quando eu olhei para trás, tinha como umas 10, 12 pessoas fazendo churrasco na praia. E não eram havaianos, tu via pela fisionomia. E aí eles fazem toda aquela função, se junta grandes grupos de família, eles curtem a praia, curtem aquele momento churrasquinho na praia, e quando chega o final do dia, pela educação da cultura daqui, todo mundo vai embora, junta tudo que fez, a praia fica limpinha, e é isso eu amei, eu admirei demais isso que eles fazem, sabe? E foi uma das coisas que nós assim, nossa, nós vamos amar fazer isso. Então é isso. Vou deixar aqui o vídeo da hora do nosso churrasquinho no final do dia, onde vocês vão ver que a hora que a Vitória me filma, a menina recém, o Maurício está cortando, ela já está ali a postos para comer o churrasco. E nessa hora que eles enxergam, eles não meio que, para eles tudo é churrasco. Aí a Vitória, a gente tinha assado o coraçãozinho de galinha. E a Vitória fala para ela o que é. Vitória, ela tá com fome, se ela quiser colocar na boca e não gostar, ela gosta. Eu falei, não, Vitória, porque aí pega muita questão cultural, eu não gostaria que me desse alguma coisa que eu não tá dentro da minha cultura, comer como se fosse caracol, lesma, gafanhoto, que eu sei que outras culturas comem. Eu falei, então deixa que ela decide se ela quer experimentar. Aí a Vitória foi, o pratinho vinha chegando assim com o aperitivo e ela já ali a postas para pegar. E a Vitória falou assim, isso é chicken hearts, que era coração de galinha. Ela, não vou querer. Aí a Vitória falou, as carnes vai vir daqui um pouquinho. E aí ela, ok, eu vou esperar. Então fica com imagens um pouquinho do nosso momento, do final do dia, do nosso churrasquinho. E é assim que a gente vai tentando aproveitar a nossa vida aqui, nesse verão que é curtinho. E eu vou mostrando um pouquinho de tudo isso para vocês. Pessoal, hora do meu break, mas eu quero mostrar uma coisa para vocês. Mesmo eu estando me cuidando, tentando fazer uma alimentação mais regrada, tem algumas coisinhas que,
cara, eu ainda não parei de comer. É uma das coisas que eu amo comer aqui. Acho que o meu seria melhor, mas como dá trabalho e esse aqui não é uma coisa cara. Eu não sei como é que chama na região de vocês. A minha é arroz com leite, em outras é arroz doce. Eles vendem, eu até me surpreendi quando eu achei aqui. Olha só, tô louco pra comer. Ele é bem cremosinho, ó. É bem gostosinho, se parece muito com o nosso, é bem molhadinho. Eu gosto, a única coisa que eu faço, tem um que já vem com a canela. Esse aqui eu coloco um pouquinho e como, uma delícia. Amo fazer, vou dar uma paradinha e vou fazer um breakzinho e comer o meu lanchinho da manhã. Bom, eu já comi, mas eu quero mostrar uma coisa para vocês, mesmo sendo verão. Quero mostrar aqui fora para vocês. Hoje tá chovendo, então a Megan vai ter que ficar comigo dentro de casa. Tá uma chuvinha fininha, tá? Esse é o meu pátio, né, que vocês viram no vídeo do tour. Ali tem a ruazinha que quase ninguém passa. E tá chovendo. Tá gostosinho aqui fora, não refrescou tanto, mas tá uma temperatura mais amena, porque ontem fez 36, ontem fez 33 e hoje deve estar uns 25. Então tá mais gostoso. Aqui é bem úmido, bem abafado. Então hoje a gente vai ficar dentro de casa, vou fazer o meu dia render aqui dentro, por isso que vocês estão me vendo nesse sobe e desce. Como a Megan tá de férias e hoje ela vai ter que ficar aqui dentro, uma das coisas assim que eu acho que eu gosto, tá? É justamente esse clima de férias, de acordar mais tarde, assistir uma TV. Então hoje é uma das coisas que ela vai fazer. Vou ligar aqui a TV para que ela dê uma olhada. Ela gosta de olhar os filmezinhos dela, deitada aqui no sofá. Quero mostrar uma coisa para vocês. Vocês vão dizer, Karen, tu não tinha se desfeito do sofá, mas eu quero mostrar. Ó, lá tá ela. Dá bom dia, Megan. Bom dia. Vocês vão dizer, Karen, tu não tinha se desfeito do sofá? Esse sofá, na verdade, ele tinha ido para o nosso basement, porque ele estava velhinho. E aí o Maurício fez o milagre da restauração dele. E aí eu vou mostrar para vocês que apesar dele ter ficado bem legal, onde estavam todos os problemas dele. Vou mostrar para vocês então por que a gente tinha aposentado e levado ele para o basement. Na verdade, se vocês olharem aqui, ó, e aqui, ó, ele tinha 2 molas saltadas, tá? Depois eu acho que ele tinha, se eu não me engano, uma por aqui. Esse aqui tava bem estragado, pode ver. Ó, aqui tá ela, ó. Aqui tem uma. Aí a gente virou ele de cabeça para baixo e o Maurício rasgou embaixo o forro, fez como um gancho e enganchou na mola e puxou ela para dentro, tá? Outra coisa que eu não sei se vai dar para ver porque o Maurício caprichou. Aqui mesmo, ó, acho que não tá dando para ver. A mole tinha ruído tudo, tá cheio de tape. Deixa eu tirar a bonita daí, que agora eu até protejo. Cara, é a gente sair e ela apronta. A mole apronta muito. Olha aqui. Excuse me, mole. Araí. Tá vendo? Tá cheio de tape. Ela tinha rasgado tudo. O Maurício teve que botar enxerto aqui dentro. Tem tape ali, aqui. Porque ela simplesmente, quando a gente sai, ela apronta. Depois, aqui, ó, deixa eu ver onde foi. Aqui, ó. Ela tinha furado também, colocou tape. Ela aqui, ó, de tanto ela deitar. Deixa eu ver em qual foi. Ó, ela, olha aqui. Olha o buraco que tem. Ela afunda. Aí agora a gente tem deixado assim. Mas mesmo assim, às vezes a gente chega em casa, ela consegue, essa queridinha pequenininha, descer as guardas. E esse era o lugar também que ela tinha estragado muito. Aqui, ó, ela tinha simplesmente aberto um grande buraco no... Eu não sei se não é couro, mas enfim. E ela tinha conseguido roer a madeira. O Maurício teve que fazer um enxerto de madeira também. Olha aqui. Ele tá todo remendado.
Aqui tem tape, ó, tá até se soltando. E ela tinha rasgado muito o nosso sofá. Então a gente tinha aposentado ele. Então a gente pegou ele, né? Apesar dele estar todo estragadinho, fez um milagre, deu uma super recauchutada nele. Eu acho que ele ficou muito bom. Então se desfez de tecido, até porque para quem tem cachorro, eu acho que esse aqui é o melhor tipo de sofá, até mesmo porque é mais fácil de limpar, é mais higiênico. E outra situação, assim, que como a gente está nessa reta final, a gente já está se desfazendo de muita coisa. E aí vai permanecer com esse aqui, que tipo assim, claro que quem olha com mais detalhe vai ver que ele está todo remendado. Às vezes se sente alguma coisinha um pouquinho estranha, mas nada como a mola que estava 100% saltado. E vai isso que a gente vai ir levando até a gente finalizar nossa mudança. Bom, já tô aqui na louça, ainda bem que não tem muito, mas vou colocar essa loucinha na dish. Como eu falei, eu sempre prefiro passar uma aguinha. Então, assim, são coisas hoje que, com essa rotina de vida que a gente tá tendo, eu tenho procurado tentar conciliar tudo isso o máximo possível. Minha vida de confeiteira, minha vida de dona de casa, minha vida de mãe. Eu posso dizer que, sinceramente, se não tivesse um período tão longo de inverno, eu acho que eu não iria embora, porque realmente agora eu já estou mais organizada nesse ritmo. A única coisa que me desagrada é porque quando chega o inverno ele é muito longo e a gente quase não consegue aproveitar. E eu amo estar com a minha família, eu amo sair, apesar da Vitória ser uma jovem adulta, a gente é muito família e não é daqui, isso já vem do Brasil. Eu tenho uma amiga minha que sempre dizia, Karen, é tão incrível que a tua família é do tipo que onde tá um, tá todos. E aí eu vou deixar imagens de como a gente tenta curtir, a gente mesmo, a gente saiu todo mundo junto, a Vitória queria ir na loja, queria ajuda para escolher umas roupas, até quem mais ajudou foi a Megan, porque a Megan, apesar de novinha, ela é muito decidida, e apesar do autismo dela, ela tem um posicionamento de decisão muito bom, glória a Deus. A gente aproveitou, era um malzinho, saiu, se deu o luxo de fazer um lanchinho, comer uma pizza, levou a Megan, porque como eu trabalho muito e muitas vezes como hoje ela vai ficar em casa, vai ficar dentro de casa. Então eu tento priorizar em algum momento parar para fazer algo do momento criança. E eu vou deixar um pouquinho disso tudo da nossa rotina, de como a gente se organiza, como a gente tenta curtir, seja eu só com ela ou toda a nossa família, o que a gente procura tentar fazer. Bom, dei uma sentadinha aqui, confesso que eu tô bem cansada, ainda tenho bastante coisa para fazer, mas acho que o meu vídeo tá bem longo, então assim, vou me despedir de vocês, espero que tenham gostado e até o meu próximo vídeo. Beijos e até!